Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso curso, né, de Física 2 para os concursos de sargento especialista de aeronáutica e Escola de Aprendizes de Marinheiro. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar do espelho plano, tá bom? Então, a gente vai dividir a aula em partes. Hoje a gente vai falar do espelho plano parte um, depois a gente vai falar do espelho plano parte 2 e assim vai, tá bom? Vamos lá. Antes da gente iniciar o estudo dos espelhos planos, a gente vai falar da reflexão da luz, né? O que é reflexão da luz? Pessoal, aliás, o que é o fenômeno óptico chamado reflexão? A reflexão é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz, ao incidir em um determinado meio, né, ou na superfície de separação de dois meios opticamente diferentes, né, ela volta a se propagar no meio de origem. Né? Exemplo, quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem refletida no espelho. Né? Vê a sua imagem refletida no espelho. Da mesma maneira, por que eu enxergo os objetos ao meu redor? Porque eles refletem difusamente a luz. Por que eu enxergo uma folha de prova, por exemplo? Porque ela reflete difusamente a luz para os nossos olhos. Legal? A reflexão da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz, ao incidir num determinado meio, ela volta a se propagar no meio de origem. A reflexão da luz ela é regida de leis, né, de verificação teórica e experimental. Né? Então vamos lá. Vamos às leis da reflexão. Bom, aqui no meu desenho, né, eu tenho um raio de luz, ó, um raio de luz, incidindo, está incidindo aqui na superfície de separação, né, entre dois meios opticamente diferentes, ó, meio um, chamar aqui de meio um, e aqui de meio 2, né, dois meios opticamente diferentes. A luz incide, ó, incide, tá vendo? Bate aqui na superfície de separação, sofre reflexão e volta, né? Sofre reflexão e volta. No ponto onde a luz incide, a gente baixa uma reta perpendicular, né, no ponto de incidência, uma reta perpendicular ao plano, uma reta perpendicular ao plano, né, onde a luz incide. Essa reta perpendicular a gente chama de reta normal. Tá legal? Vamos lá. Vamos ver os elementos da reflexão da luz. Ó. Primeiro, o raio incidente, que é o raio de luz que chega à superfície de separação dos meios. Aqui eu tenho o raio refletido, o R', no ponto onde a luz incide. Ó. Eu baixo uma perpendicular. O que é perpendicular? Uma reta que forma 90 graus com a superfície, né? Que a gente chama de reta normal. Né? Detalhe, o ângulo formado entre o raio incidente aqui, ó, entre o raio incidente e a reta normal, a gente chama de ângulo de incidência, tá bom? O ângulo formado entre o raio refletido. O que é o raio refletido? É o raio que sai da superfície de separação dos meios, né? É o raio luminoso que emerge da superfície. Lembrando, pessoal, que a luz não é raio, a luz é uma onda. O conceito de raio de luz, ele é um conceito puramente geométrico. Ele não tem existência física real, né? Raio de luz é um conceito que a gente utiliza para representar a direção e o sentido de propagação da luz no meio. De novo, raio de luz é um conceito que a gente utiliza para representar a direção e o sentido de propagação da luz num determinado meio. Luz não é raio, luz é uma onda. Legal? Raio é um conceito puramente geométrico, não tem existência física real. Tá legal? Vamos lá. Então, de novo, eu tenho o raio incidente, que é o raio de luz que chega à superfície de separação, formando um ângulo I, que a gente chama de ângulo de incidência. O que é o ângulo de incidência? É o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. O ângulo de reflexão é o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal. Aqui está. Né? Então, é de verificação experimental que o raio incidente, ó, o raio refletido e a reta normal são coplanares, né? Ou seja, estão no mesmo plano. Tá legal? E a segunda lei da reflexão? A segunda lei da reflexão diz que
o ângulo de reflexão, aqui, ó, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Legal? E a partir dessas leis, né, essas duas leis, a gente constrói as imagens no espelho plano. Legal? Por quê? Porque o espelho plano ele é uma superfície plana, polida, que tem um alto poder de reflexão. É o espelho plano, é uma superfície lisa, polida, que tem um alto poder refletor. Tá bom? Vamos lá. Bom, então aqui eu tenho um espelho plano, né? Para a gente não perder muito tempo. Aqui, ó, tem um espelho plano. Essa região tracejada aqui, ó, onde ele deposita a película de nitrato de prata, essa região tracejada, é onde você deposita a película de nitrato de prata, passa a refletir a luz. Aqui eu tenho um ponto objeto diante do espelho, ó, tá vendo? Ponto objeto aqui, ó, P. Para eu construir a imagem desse ponto objeto, basta eu traçar infinitos raios de luz. Não, mas eu vou traçar só dois. Vai ser um raio de luz aqui na direção oblíqua, incide no espelho, sofre reflexão na direção oblíqua. Depois traço outro raio de luz na direção oblíqua, incide no espelho, né? É refletido na direção oblíqua. O prolongamento desses raios emergentes, dos raios que saem do espelho, prolongamento dos raios de luz que saem do espelho, olha lá, né? Vai determinar a imagem desse ponto objeto real atrás do espelho plano, né? Olha lá, olha lá. Essa imagem ela é formada pelo prolongamento dos raios que emergem do espelho plano. Portanto, essa imagem, pessoal, é chamada de imagem virtual, ou seja, o espelho plano ele conjuga de um ponto objeto real, um ponto imagem virtual, né? Virtual por quê? Porque essa imagem ela é formada pelo prolongamento dos raios que emergem do sistema óptico, que emergem do espelho plano. Outra coisa, usando as leis da reflexão, né? Primeira lei e segunda lei, a gente consegue provar, né, que essa imagem pelinha, ela é simétrica do objeto em relação ao plano do espelho. Né? O que significa isso? Se o objeto está a uma distância d do espelho, a imagem desse objeto também está a uma distância d do espelho. A imagem é simétrica do objeto em relação ao plano do espelho, embora ela seja enantiomorfa, ou seja, a imagem conjugada de um ponto objeto real ou de um objeto extenso, por exemplo, diante do espelho plano, ela é enantiomorfa. Poxa, Pedro, o que significa isso, enantiomorfa? A imagem tem forma contrária. Se você colocar sua mão direita diante do espelho plano na sua casa, você vai ver que vai casar com a mão direita a sua mão esquerda. Ou seja, a imagem é enantiomorfa, mas ela é simétrica do objeto em relação ao plano do espelho. Na prática, o que eu estou querendo te dizer? Se o objeto está a 10 centímetros do espelho, a imagem desse ponto objeto ou desse objeto extenso, tanto faz, também estará a 10 centímetros do espelho, embora ela seja enantiomorfa, tem a forma contrária. Né? Essa propriedade do espelho plano a gente chama de simetria, né? Que é a propriedade fundamental do espelho. Outro detalhe, é o campo visual do espelho. O que é o campo visual? É a região do espaço que pode ser contemplada, pode ser observada através da reflexão da luz no espelho plano. Então, por exemplo, quando você olha através de um espelho, né, e consegue visualizar através desse espelho plano a imagem de alguma região, né, ou de algumas pessoas, ou de algum objeto, né, essa região do espaço está sendo observada através da reflexão da luz no espelho, a gente chama de campo de visão. Né? Como é que a gente conjuga? Como é que a gente traça o nosso campo de visão? Simples. A imagem não é simétrica em relação ao plano do espelho? Aqui eu tenho um espelho. Eu tenho um espelho. O que eu faço? Prolongo o espelho. Prolongo ele aqui, ó, né? Traço a imagem simétrica do objeto, a imagem aqui. E a partir dessa imagem, eu traço os raios de luz tangenciando a borda do espelho. Tangenciando. Ou seja, tudo vai se passar para nós como se o objeto estivesse atrás do espelho, olhando lá para cima. Né? É como se estivesse atrás do espelho, olhando lá para cima. Essa região do espaço aqui, ó, espaço,
pode ser contemplada ou observada através da reflexão da luz no espelho, né? A gente chama de campo de visão. Legal? Que é o campo visual, é a região que pode ser observada ou contemplada através da reflexão da luz no espelho. Legal? Tranquilo? Bom, aí vem uma questão caiu na prova DEAN, bem simplesinha, tá, pessoal? Só para treinar mesmo. Essa primeira aula aqui só são questões básicas para a gente treinar. Depois a gente vai falando de outras coisas aí relacionadas ao espelho plano. Bom, assinale a opção que apresenta somente características das imagens formadas por espelhos planos para objetos reais. Pessoal, que a gente acabou de falar, né? O espelho plano ele conjuga de um objeto real uma imagem virtual, né? Os espelhos planos conjugam de objetos reais imagens virtuais. Outro detalhe, pessoal, o espelho plano ele é um sistema ortoscópico, estigmático e aplanético. O que significa isso? O que é um sistema óptico estigmático? O sistema óptico estigmático é o sistema óptico que conjuga uma imagem nítida de um determinado objeto. Legal? De novo, sistema óptico estigmático é o sistema óptico que conjuga uma imagem nítida de um determinado objeto. Ele é ortoscópico. O que significa isso? O espelho plano ele conjuga uma imagem geometricamente semelhante ao objeto. Na prática, se uma pessoa de 1,70 m estiver diante de um espelho plano, a imagem dessa pessoa tem 1,70 m de comprimento. Legal? E aplanético. Por que aplanético? Porque para o objeto plano e frontal, a imagem conjugada pelo espelho plano, ela também é plana e frontal. Né? Então, o espelho plano, ela conjuga a imagem. O espelho plano conjuga de objetos reais, imagem de igual tamanho e virtual, né? Direita, virtual e do mesmo tamanho. Tá legal? Letra D. Vamos ver uma outra questão bem bacana no concurso DEAN, né? Escola de Aprendizes Marinheiro, né? Olha o que ele diz. Observe a figura. Ele botou assim, espelho, espelho meu. É verdade que eu sou mais... Aqui é gostoso, né? Sei lá. Acho que é isso. Gostoso da face da terra. Aí o espelho ficou em silêncio. Aí ele botou assim, quem cala consente, né? Mas observe. Aí vamos lá. Sabe-se que o personagem da figura está a 50 centímetros de um espelho plano. Piano não, opção. Está a 50 centímetros de um espelho plano. Assinale a opção que indica a distância entre o espelho e a imagem conjugada dessa pessoa pelo espelho. Ó, pessoal, a gente acabou de falar que no espelho plano a imagem é simétrica do objeto em relação ao plano do espelho. Ou seja, se o objeto está a 50 centímetros do espelho, a imagem também está a 50 centímetros do espelho. Opção correta. Letra D. Nada demais na prova DEAN. Bom, outra questão bem básica de espelho plano, concurso DEAN. Vamos lá. Analise a figura a seguir. Aqui está a menina chamada Maria. Aqui eu tenho um espelho plano diante de Maria. E aqui eu tenho a imagem da Maria conjugada pelo espelho. A figura acima mostra Maria, está posicionada diante de um espelho plano E. Em relação a Maria, pode-se afirmar que sua imagem conjugada pelo espelho é, espelho plano. A imagem conjugada pelo espelho é virtual, direita e do mesmo tamanho. Tá legal? O espelho plano conjuga de um objeto real uma imagem virtual. Virtual, direita e do mesmo tamanho. Letra D também. Ficou legal. Tá? E, para a gente finalizar essa nossa primeira aula, vamos fazer uma questão DA, né? Da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Olha o que ele diz. Um objeto com a forma de letra E é colocado em frente a um espelho plano conforme o desenho. Assinale a alternativa que melhor representa a imagem desse objeto conjugada pelo espelho. Bom, a gente já diz que o espelho ele conjuga uma imagem virtual direita e igual, né? Embora, pessoal, o espelho conjuga de objeto real uma imagem virtual, ela é enantiomorfa em relação ao objeto. O que significa isso? Para eu ver a letra E, o que eu poderia fazer? Vou mostrar para você aqui. Eu posso pegar uma folha de caderno, por exemplo, né? Para eu ver como é que a imagem vai ficar diante do espelho. Vou mostrar aqui para você, bem básico, tá, pessoal? Não é nada demais.
Fica bem básico, tá? É para você aqui. Só um minuto, pessoal. Vou arrancar aqui do meu caderno. E vou pegar aqui a minha caneta, né? Minha caneta aqui, ó, Botafogo, né? Saudações alvinegras, tá bom? Vamos lá. Vou escrever a letra E aqui, ó, do jeito que ela tá ali. A letra E bem grandona aqui. Fazendo o desenho da letra E aqui, tá, pessoal? Legal? Bom, a caneta aqui do Botafogo, do Glorioso. Então, o que que acontece? Olha aqui, né? Bom, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Bom, aí a gente está vendo aqui a letra E, né? Vendo? Eu estou vendo a letra E aqui, ó. A letra E está diante de mim. Aí, para eu visualizar, para eu ver como é que essa letra, a imagem dessa letra vai ser conjugada pelo espelho, né? O que que eu faço? Ó, estou olhando aqui, né? Estou olhando assim, pessoal. Ó. Basta eu virar a folha do caderno e olhar pelo outro lado. Viu? Olhei. Viu? Quando eu olhar pelo outro lado, eu vou ver a letra E assim, ó. 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 Como é que eu vou ver a letra E? Olha lá. A letra E conjugada pelo espelho. Viu? Olha lá. Ou seja, a imagem é enantiomorfa. Né? Embora ela esteja à mesma distância do espelho, ela é enantiomorfa. O que significa o termo enantiomorfa? Ela tem forma contrária. Legal, pessoal? Aqui, ó. Eu estou vendo a letra E aqui de frente para mim. Mas para eu ver a imagem dessa letra conjugada pelo espelho, o que, que eu faço? Viro do outro lado. Tá bom? Ah, deixa eu te dar uma outra dica. Né? É muito comum aparecer em concursos. Por exemplo, já vi que isso vai aparecer em prova de sargento especialista. O cara chega para você e fala assim, ó, um relógio, né, relógio de parede, né, esse relógio de ponteiro, ele está registrando, sei lá, 10 horas, 10 horas, 40 minutos. Bom, o relógio está registrando 10 horas, 40 minutos. Tá? Aí ele pergunta assim na tua prova de sargento aeronáutica, ó, que horas ele parece marcar, que horas esse relógio parece marcar, quando visto através de um espelho plano. Né? Ou seja, se você olhar, por exemplo, né, você tem lá um relógio de ponteiro lá na sua parede, se você olhar através do espelho plano, vamos supor que ele está marcando uma hora, 10h40. Se você olhar através do espelho plano, que hora ele parece marcar? Eu já vi cair isso na prova de sargento especialista. Então, qual é a dica? A dica que eu te dou aqui é o seguinte, pessoal. Dica. Olha a dica. Você descobrir a hora que ele parece marcar quando visto através do espelho plano. Basta você subtrair, subtraia, subtraia, está certo o termo, 12 horas da hora dada. Pronto, só isso. Essa é a dica. Subtraia 12 horas da hora dada. Ah, legal. Pois repito, mas quem é 12 horas? É 11 horas e 60 minutos. Né? Vou subtrair, ó, 12 horas da hora dada. 11 horas, né? E 60 minutos. Olha lá, 12 horas. Subtrai 12 horas da hora dada. 60 menos 40, 20. Né? 11 menos 10, 1. E olha lá. Então, quando visto através do espelho plano, né? Ele parece marcar 1 hora e 20 minutos. Tá legal? Por quê? Porque a imagem é enantiomorfa. Então, a dica é, você está olhando, né? Sei lá, o relógio está marcando, sei lá, 11h20, sei lá, 11h20. Ah, eu quero saber qual vai ser a hora marcada pelo relógio se eu ver a imagem desse relógio através do espelho plano. Subtrai 12 horas da hora dada. Lembrando que quem é 12 horas? 11 horas e 60 minutos. Bom, vamos lá na questão número 4. Qual seria a opção correta na prova de sargento especialista? Letra B. Né? Letra B. Viu que legal? Letra B. Tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui. Fizemos aí 4 exercícios bem basiquinhos. Tá bom? Depois a gente volta, falando de espelho plano novamente, fazendo mais alguns exercícios. Pessoal,
Se for possível, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, tá bom? Se inscreva no meu canal. E até a próxima, pessoal. Se Deus quiser, estude bastante, vai dar tudo certo, tá bom? Até a próxima.